Nesse último sábado tivemos talvez uma das melhores partidas do Campeonato Brasileiro de 2025. Bahia e Fluminense empataram na Fonte Nova 3-3, um jogo de 6 gols, 2 viradas, a arbitragem que teve que trabalhar muito, tivemos análises do VAR, enfim, foi um grande jogo e eu venho aqui nesse vídeo aqui no nosso clube trazer a minha análise a respeito dessa partidaça entre Bahia e Fluminense, última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Logo no início do jogo, aos 9 minutos, o Fluminense já abriu o placar com um belíssimo gol do Germancano, né? Ele que não vive a melhor temporada, mas ainda assim tem um faro de gol absurdo, um golaço, falha também da defesa do Bahia, né? Tomar gol de cobrança de lateral é inaceitável, né? O Keno, que foi muito inteligente, também deu uma bela assistência, Keno que inclusive fez uma boa partida. O Fluminense estava levemente modificado, alguns jogadores poupados, o Samuel Xavier, por exemplo, estava suspenso também, e ainda assim conseguiu fazer uma boa partida diante do Bahia, que costuma jogar muito bem na Fonte Nova. Só que mesmo com o Fluminense tendo aberto o placar logo no início do jogo, o Bahia reagiu muito rápido, né? Empatou logo depois, aos 13 minutos, com um gol contra do Bernal, numa boa jogada ali entre o Everton Ribeiro e o Jean Lucas. Depois o Bahia ainda buscou a virada, com um belo gol do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, que na minha opinião foi o melhor jogador do Bahia na partida, muito lúcido, passes excelentes, e além disso fez um bonito gol, que inclusive chegou a ser analisado pelo VAR. A bandeirinha de primeira ali chegou a anular o gol, e assim, inaceitável, né? Porque o Everton Ribeiro estava claramente em condições, claramente não estava impedido. E aí o VAR analisou, o gol foi validado, Bahia 2-1 ali por volta dos 20 minutos do primeiro tempo. Depois disso, um jogo de muitas trocações, boas defesas, boas jogadas. O primeiro tempo foi muito bom. Terminou 2-1 pro Bahia, diria que merecido, porque o Bahia foi eficiente, mas o Fluminense, mesmo modificado, chegou a criar algumas boas oportunidades, chegou a ter algumas boas tramas ofensivas pela esquerda com Keno, pela direita com Lima, e terminou assim o primeiro tempo, com o Fluminense perdendo, mas ainda assim tendo boas oportunidades, o Cano que fez uma grande partida, e o Bahia, eu diria que além da eficiência, também estava chegando com mais perigo ainda. Acho que foi ainda mais agressivo. O Everton Ribeiro, que fez uma grande partida, acertou literalmente tudo. O Jean Lucas também foi muito bem, o Caio Alexandre também ditando o ritmo da partida, enfim. Aí no segundo tempo nós tivemos algumas mudanças ali do Renato Gaúcho, né? O Nonato entrou em campo, o Hércules entrou em campo, o Martinelli, enfim, o trio de meio campo que costuma ser titular no tricolor carioca. E aí o Fluminense, antes mesmo dessas substituições, ainda conseguiu empatar o jogo. No início do segundo tempo com o Cano, um golaço do Cano, uma assistência belíssima do Júlio Fidelis, um menino de ouro da base do Fluminense, apenas 18 anos, assumiu a titularidade ali na lateral direita nessa partida contra o Bahia e fez uma grande partida o Júlio Fidelis, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Tem uma boa assistência pro Cano, Cano mais um gol dele na temporada, mais um gol dele nesse jogo, inclusive para mim, já deixando claro, foi o melhor jogador da partida, principalmente pelos dois gols, né, pelo faro de gol. E depois, aí sim, o Fluminense veio com aquelas 3 alterações que eu falei, Nonato, Hércules e Martinelli, e o Nonato conseguiu fazer o gol da virada, né, 3-2 ali mais ou menos na metade do segundo tempo, uma falha bizonha do goleiro do Bahia, né? O Bahia, por mais que tenha um bom time, por mais que seja extremamente competitivo, ainda assim peca em muitos momentos decisivos e de certa forma precisa assim de reforços pontuais ali no gol, nas pontas também. O Bahia que sem o Eric Puga tem tido dificuldades para conseguir boas jogadas ali, principalmente na ponta esquerda. O Kaique, que fez uma partida muito abaixo, participou muito pouco do jogo. O Ademir também tem muitas dificuldades para conseguir algum recurso ali para driblar o adversário, para invadir a área ali pela ponta direita. E é tanto que as melhores jogadas do Bahia saíram nos pés dos jogadores já conhecidos ali do meio de campo, como eu falei, né? Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, enfim, o Bahia precisa reforçar ainda nessa janela, e o Fluminense, por sua vez, que na minha opinião conseguiu um bom resultado, né? Um empate diante do Bahia, que ainda não perdeu na Fonte Nova. O Bahia que é o 4º colocado, o Fluminense está na primeira página da tabela ainda. Então acho que no final das contas foi um empate muito bom para o Fluminense. Para o Bahia é um gosto um pouco amargo, porque estava diante do seu torcedor, véspera do Dia dos Pais, público bom na Fonte Nova. Ainda assim, como eu falei, o Bahia conseguiu um empate, né? Um 3-3 ali, no abafa ali no final do jogo. Não fez um grande segundo tempo, como foi no primeiro, né? O time do Bahia, mas ainda assim é um time tão competitivo que conseguiu um belo gol de empate ali no finalzinho, já perto dos acréscimos, com o Luciano Juba de novo, né? Um lateral esquerdo, na minha opinião, inclusive o melhor lateral esquerdo do campeonato até o momento, né? O Luciano Juba fez um bonito gol ali no lado esquerdo da grande área, pegou de voleio, a bola ficou no gramado e entrou. Luciano Juba, seu 4º gol no campeonato. O Fluminense ainda chegou a contar com a expulsão do Freitas, né? Que impediu o gol ali do Jean Lucas, que ia ficar cara a cara com o goleiro quando o jogo já estava 3-3 nos acréscimos. Expulsão completamente merecida, mas ainda assim não foi suficiente, não tinha muito tempo ali pro Bahia fazer muita coisa. Mas então é isso, terminou 3-3 Bahia e Fluminense, um grande jogo na Arena Fonte Nova. Bahia com algumas dificuldades, diria que também no lado direito defensivo apresentou alguns espaços. O Fluminense conseguiu um bom empate, fez uma grande partida, mesmo com o time modificado. Temos alguns pontos negativos, como eu trouxe aqui nas duas equipes, mas eu diria também que tem muitos pontos positivos. São duas equipes que tendem a brigar na parte de cima da tabela aí até o final do campeonato. Duelo de tricolores, duelo gigante na Arena Fonte Nova, e essa é a minha análise de Bahia 3, Fluminense 3 aqui pra você no nosso clube. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, você que curte conteúdo de futebol. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse jogo. A gente vai vir aí com mais vídeos desse quadro pra você aqui no nosso canal. Não perca, então ative o sino das notificações. Eu sou o Guilherme Fontes, muito obrigado por ficando por aqui, forte abraço.